Gente, agora no nosso programa eu tenho a participação do chefe Arlindo Sandri Júnior. Tudo bem, Arlindo? Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Parabenizo o espaço também para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. À disposição. Bom, vamos fazer um filé mignon com cogumelos ao molho de mostarda. Exatamente. É isso? Uma receita que saiu de uma explosão, né? Não, na cozinha a gente tenta se divertir um pouco, utilizando algumas técnicas que a gente aprende na faculdade e outras a gente aprende no dia a dia. Então eu preferi o filé mignon, mas pode ser usado outra carne. Coxão mole, bife de coxão mole, picanha contra filé, qualquer outro. Vou usar cebola para caramelizar e também dar crocância ao prato. Certo. Vou usar cogumelos, esse é o cogumelo Paris, mas posso usar um mix de cogumelo. Por exemplo, que outro cogumelo? Aqueles... Pode ser o shimeji, shiitake, pode? Pode. Aí, o shiitake não deixaria muito forte, não? Não. Não? Não. Na verdade, a receita inicial, quando eu comecei a fazer, era com shiitake. Ah, era com shiitake. Era com shiitake. Tá. Depois eu fui trocando... E fica mais suave, não fica? Fica. Esse aí Paris. fica bem mais. É. Tá. Aí a cebola cortar em tirinhas, que a gente chama de julienne, o cogumelo em lâminas, aí eu uso mostarda Dijon, umas 3 colheres, creme de leite fresco ou a nata, que eu prefiro usar na cozinha, e não a nata de potinho, eu prefiro a de mas saquinho. peraí, daí como é que a gente sabe quando vai comprar? Porque pra mim, o creme de leite, eu gosto desse programa porque eu aprendo muita coisa com vocês, viu? Porque pra mim, a nata e o creme de leite fresco é a mesma coisa, não é? Não, a quantidade de gordura muda. Creme de leite fresco, geralmente, vou falar da feira que a gente tem ali no Fiuza, na Vila, que as senhoras vendem ali, é de excelente qualidade. Aquele é creme de leite? Aquele é creme de leite fresco, é nata. Tem nos supermercados o de pacotinho. E tem o de potinho. Que daí tem os que tem escrito nata, creme de leite junto, não é? Tem um que é pasteurizado e o outro ainda identifica que é nata. Eu prefiro usar o de pacotinho, que ele já é mais líquido. Certo. E pode cozinhar ele, pode deixar ele cozinhando, ele não vai perder ele. E para decorar eu preferi usar salsinha. Então, esse é o prato. É um prato simples de fazer, rápido de fazer, que eu também quis trazer pro dia de hoje, que seja fácil de fazer em casa, entendeu? Não adianta adianta para quem já sabe cozinhar um pouco, fazer um prato diferente, cheio de técnicas, com os ingredientes diferentes, mas hoje eu preferi trazer um prato um pouco mais simples. Que dá tranquilamente para as nossas amigas aproveitarem e fazer hoje ainda. Exatamente. Né? Vamos então, por favor, lindo. Então eu vou começar com o filé mignon. Aqui tem uma peça que eu já limpei ele, a gente pode usar outra carne, que a gente... de preferência, e eu vou fatiar ele com mais ou menos um dedo e meio, então, que a gente chama de escalope. Tá. Então a gente vai deixar os escalopes, eu vou fazer 5 escalopinhos desse aqui. Como que a gente calcula por pessoa, desses tamanhinhos assim? Depende. Depende. Se um prato, geralmente a gente calcula umas 300 gramas por pessoa. Mas eu não posso assim contar dos escalopes assim, tipo, não dá certo. Pode, na verdade, esse prato, quando eu comecei a fazer, que eu meio que inventei ele assim, pegando algumas dicas, foi substituindo isso, não era um prato individual, era um prato para servir numa travessa e as pessoas iam se servindo. Então eu contava mais ou menos de 2 a 3 escalopinhos por pessoa. Eu vou fazer 5, só para a gente montar o nosso prato. Vou temperar com sal. Pode ser sal e pimenta, pode ser sal. Tem gente que não gosta de temperar antes. Você não gosta de pimenta? Eu gosto. É que ele tá colocando só sal, né? Então... Mas eu vou dar uma dica. Uma dica não, vou comentar alguma coisa. Que como a gente vai fazer o filé e o molho na mesma frigideira, na mesma panela, no próprio molho que o suco da carne sair, ele já vai estar salgado. Então, se eu colocar o sal e a pimenta junto com a mostarda Dijon, que ela já é um pouquinho mais apimentada, entendeu? Vai passar muito. Então, vai perceber que eu vou fritar os filés, vou reservar. Vou reservar e eu não vou acrescentar mais sal. Entendeu? Então, ele já vai ficar salgado no ponto desejado que a gente preferir. Você dá aula lá no Espaço Maria Pimenta, é isso? Em Brusque? Isso. Na verdade, o Maria Pimenta veio de um convite
que a Sheila fez para mim, que é proprietária do espaço, e eu aceitei na hora, porque é um segmento que eu quero continuar, que eu faço os eventos, gostaria de começar a dar aula e fazer uns congelados que eu também gosto de fazer para o pessoal que hoje em dia não tem tempo de ficar em casa cozinhando. Tá. E eu acho fantástico. E então eu preferi isso, e ela chegou para mim pelo Facebook e me convidou para dar aula lá. Aliás, o Facebook é uma coisa que todo mundo se É conversa, incrível. não é? É incrível. Eu não sou muito... Eu não sou muito internauta. Não, mas a Mas força que tem é incrível. A gente se rende, né? Importante aquecer a frigideira antes, como a gente fez, e colocar o azeite depois, para o azeite não perder a propriedade dele. Que queira ou não, o azeite tem propriedades boas também. Tá. Então a gente aquece ele, e assim que ele já está um pouco quente, espalha pela frigideira para a frigideira ficar quente por igual. Okay. A gente vai dar uma fritada neles. A espessura do filé, como preferir. Se preferir um pouquinho mais mal passado, um pouquinho mais grosso, mais bem passado, um pouquinho mais fino. Tá. Aí fica a critério de quem preferir. Dica, nunca fisgar o filé. Não, porque ele tem com garfo. Porque ele tem o suco dele, então ele vai ficar mais suculento. Se a gente fisgar ele, o suco, o sangue dele vai sair mais rápido e ele vai enrijecer mais rápido. Por isso que vocês usam Por isso aqui. que eu vou usar. Como é que tem nome? Pegador, né? Pegador. Então, a gente dá uma mexidinha nele para ele ficar por igual aqui. Quando você aprendeu lá na faculdade, tinha uma forma ideal de se servir o filé? Porque tem gente que gosta menos passado, outros mais passado, mas existe o ideal, né? A dica do filé, para a gente não errar o ponto, é a dica dos dedos. Juntando o polegar com o indicador e tocando essa parte aqui, a gente vai saber qual que é o ponto mais passado ou menos passado. Se a gente só encostar e tocar aqui e sentir essa textura, é o bife ou filé mal passado. E aqui já fica mais rígido, é o bem passado. É só ir testando, e aí a gente não vai errar o ponto do filé. Ai, me explica de novo, porque eu não sou loira. É fácil. É os dedos. Indicador com polegar, sempre com polegar. Tá. Só juntar e tocar... Nessa partezinha aí. E sentir, ele vai estar molinho. Então eu vou sentir no filé... É na prática. Opa, tá mal passado. Eu vou pegar, tocar aqui e sentir, e lá depois, já passou do ponto, tá bem passado, entendeu? Interessante isso, Eles ensinam assim? Sim. Nunca ia imaginar um negócio desse. O filé a gente vai fazer, pode só selar ele, quando a gente fala em selar, é só dar uma fritada dos dois lados e finalizar no forno, mas não há necessidade agora. Tá. Respinga mesmo. Tá. Você também, quando começou com a gastronomia, você já cozinhava? Eu cozinhava em casa só. Gostava de cozinhar. Aí o meu irmão noivou, eu fiz um carreteiro, ele gostou e ele me deu a dica. Eu sou formado em fisioterapia. Falei, cara, tem que fazer o que tu gosta. Faz a gastronomia. Legal. Aí a família toda apoiou. Aí comecei a fazer... No noivado do irmão, olha. Aí não sabia se ia dar muito certo. Eu gostava de cozinhar. Mas até tornar profissão, dentro da cozinha e dentro da própria faculdade, vai sabendo em que caminho tu vai levar. Porque a gastronomia não é só estar dentro de uma cozinha também. Tu pode dar assessoria, tu pode, na assessoria, montar um restaurante ou assessorar a pessoa que... É porque vocês aprendem a parte administrativa também, né? Não é só isso. Então, parte de doce, de confeitaria, de panificação, cozinha quente, tem uma vastas opções. E só na faculdade é que tu vai saber para onde tu vai seguir. E hoje tu tem certeza? Eu tenho certeza que eu quero trabalhar com eventos e que eu quero poder passar essa arte para os outros. Então eu gostaria de dar aula. As aulas que eu dou são particulares, de 4 a 8 pessoas na casa do cliente, ou então no Espaço Maria Pimenta em Brusque, que geralmente não, toda semana tem os cursos também divulgados pelo Facebook, e o pessoal só se inscreve e participa lá do espaço. Mas e aí, como é que é o conteúdo
do curso? É. Então, no início de cada mês, os chefes, que não sou só eu, fazem uma programação e mandam para a empresa, né, para a Sheila, e a gente em conjunto faz o cardápio do que vai acontecer durante o mês. Então, quinta-feira eu dou uma aula de massas e molhos clássicos e sexta-feira de cozinha asiática. Se eu não me engano, quarta-feira agora começa o módulo de cozinha para iniciantes. Entendeu? Legal. E aí então no mês inteiro, cozinha americana, cozinha japonesa, italiana, francesa, árabe. Bacana. E assim a gente vai. Ó, eu já tá no ponto. Já fechou. Eu vou retirar eles. Achar o fogo. Tá. E agora, conforme eu aprendi aqui com a minha amiga Evelyn, que é tua amiga também, né? Que é minha amiga também. Cozinha muito bem, por sinal. Diz que ela faz uma paella de siri que é fantástica. Ela faz tudo que uma menina bota a mão dá certo. Né? Agora vem cá, você vai aproveitar o fundinho da panela? O fundinho da panela. A gente não deixa o fundinho da panela assim. É o contrário. Ah, não? Não. Ah. Tem muita coisa, a gente usa a frigideira de teflon, mas a gente também aprende dentro da faculdade que o queimadinho do teflon é onde guarda o sabor da proteína. Tá. Então, por exemplo, a gente vai fazer um molho, tem um molho clássico, que a gente frita e deixa queimar o fundinho da panela e deglacia ou com vinho ou com caldo e solta esse fundo e aí dali faz o próprio molho. Então, às vezes, é interessante queimar o fundinho da panela. Tá. Não é porque não queimou. Então, agora a gente vai acrescentar a cebola. E em fogo baixo, a gente vai deixar a cebola caramelizar. Tá. Você tem preferência de culinária, assim, de estilo, de tailandesa, sei lá, asiática? Já me perguntaram isso. Eu gosto muito de frutos do mar. Eu me identifico bastante. Amo cozinha mexicana, de fazer pratos mexicanos. Eu acho que é porque eu gosto um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais apimentado. E eu perguntei se não gostava de pimenta. Gosto. E gosto também de cozinha italiana, porque é origem, né? Então, a gente... E vai se identificando. Eu não conhecia, por exemplo, a cozinha árabe. Não era um foco que eu tinha. Na faculdade a gente aprendeu muita coisa sobre a cozinha árabe e comecei a gostar. E tem coisas na faculdade que a gente deixa de gostar. Nem tudo na faculdade a gente gosta. Tá. O que, por exemplo, você deixou de gostar? Eu deixei de gostar de marisco, por exemplo. Ah, é? E por quê? Não sei. Era isso que eu queria saber. Por que ele deixou? Não sei. Eu comia marisco, fazia marisco. Era um prato que eu gostava de comer, um fruto que eu gostava de comer. Hoje não como marisco. Mas por que você ficou sabendo de alguma coisa? Não? Não. Simplesmente desapaixonou. Marisco não. Não, tá. Acontece. Tá certo. Posso mandar um abraço? Pode, lógico. Quero mandar um abraço pro pessoal do Maria Pimenta, que tem que, agradecer também a oportunidade que eles... Você vem pra cá, você tá saindo. Que eu tô saindo? Ah, tá. Aqui, tá bom? Tá ótimo. Pessoal do Maria Pimenta, queria mandar um abraço para toda a minha família que também me apoia nisso. Aqui, minha família. Queria mandar um abraço para o meu cunhado Ernesto, que não é chefe. Depois eu queria até comentar isso, mas cozinha maravilhosamente bem. Um grande abraço para ele. Certo. E para todo mundo que gosta de cozinhar, para o Paulo André, para o Jeff Barbie, pessoal que manda muito bem, né? Todos. Mandam muito bem também. Todos se conhecem. Todos se conhecem. Muito bem. Eu estava falando do meu cunhado, chefe, e eu postei no Facebook, na força que o Facebook tem, que o chefe de cozinha, eu coloquei isso no Facebook. Chefe de cozinha, na minha opinião, é só um título, como chefe de cozinha. Eu acho que chefe de cozinha se torna o chefe no dia a dia. Muito trabalho, muita dedicação e muita humildade. Entende? Então, o chefe de cozinha não vai para a cozinha apenas para cozinhar. O chefe de cozinha mesmo, ele comanda uma equipe, entendeu? Ele tem que aprender a cozinhar e saber passar isso para a sua brigada. E isso a gente aprende muito dentro da faculdade. Tem que ter muito espírito de equipe para trabalhar. Porque lá a gente sempre trabalha com pessoal diferente, apesar de estar na mesma sala, mas a gente trabalha com gente diferente e eu queria até agradecer o pessoal da Univale por causa disso. Professora Luciana é muito querida. Deve estar
assistindo também. Então vai entrar os cogumelos. Primeiro foi a cebola, agora os cogumelos. Olha aí. No dia que TV tiver cheiro, o pessoal vai poder participar. Oi? O dia que TV tiver um cheiro, assim, verdade. Porque não é... A Reneda não tá viajando, não, né? Quando que, algum tempo atrás, a gente imaginava no teu celular? Mostarda Dijon, aqui tem aproximadamente umas 2 a 3 colheres de sopa. Tá, qual que é a diferença dessa mostarda? Ela tem mais sabor que a mostarda amarela, por exemplo. Tá. E ela é um pouquinho mais apimentada. Trabalhar bem com fogo, não pode também deixar só no fogo. Ah, Adriano já passou aqui, quem ganhou foi a Thalita Torres, a pulseira, tá? De caveirinha. Thalita, obrigada a todas as participações, a pulseira de caveirinha é sua. Sheila disse que tem brinco, acho igual lá no site, tá bom? Thalita Torres do Cordeiros, daí é só passar na TV e pegar. Opa! Um já pulou para a panela. Acontece. Esse caldinho que sai do filé também é interessante para agregar sabor. Tá. Então coloquei a mostarda, coloquei um pouquinho de água que estava um pouquinho seco, ou então pode colocar um caldo de legumes, caldo de frango, e acrescento o creme de leite fresco ou a nata. Certo. Esse tipo de molho aí que você está fazendo, Arlindo, combina com algum outro tipo de proteína? Combina. Combina com frango, por exemplo. Com peixe, acredito que pouco. Mas com frango, uma carne mais suave, assim. Que, na verdade, o filé mignon, se a gente for ver mesmo, o sabor dele, ele não é tão saboroso assim. Ele é bom porque é uma carne tenra, carne macia, bem apreciada, mas de sabor... Tem outras carnes que são mais saborosas que ela. Então, o molho, por exemplo, com cebola, com mostarda, que é forte, combina um pouco com uma carne um pouquinho mais sem sabor tão forte, como um cordeiro, que tem muito sabor, peixe, que tem muito sabor. Tá. Entendeu? E aqui a gente está quase finalizando. Aí a nata, ela vai evaporando e ela vai ficando espessa. Tá. Eu vou fazer um intervalo... E aí a gente volta para finalizar o prato, tá combinado? Show. Tá bom, obrigado. Intervalinho rapidinho eu volto. Bom, gente, voltamos. Estávamos aqui, né? Porque, sabe por quê? Eu perguntei para ele no intervalo se no molho ele colocou sal. O que você disse? Não coloquei, porque eu já tinha posto no filé. Tá. Eu temperei, usei a mesma frigideira e aí já tinha o suco que a carne soltou, já estava salgado ao ponto de usar para o molho. Tá, então você não colocou Não nada coloquei de sal lá. Eu já me perdi um dia nisso. Ah, é? Já, porque a gente selou os filés e fritou e ficou o suco ali. E aí foi provando, por isso que é importante também em casa ou dentro da gastronomia, de sempre estar provando. Sempre provando o que está fazendo, é importantíssimo. De repente passa um pouquinho sal, falta um pouquinho sal. E o sal não se tira, o sal se coloca. Não tem como, vou colocar cebola... a batata para tirar o sal, lembra? Já vi isso, várias vezes. Só que no molho não tem certo. como colocar a batata. Entendeu? Você sabe tirar sal de arroz? Sal de arroz? É, quando a gente salga muito. Não. A gente tira a água toda, daí eu tenho o maior trabalho de tirar em xícarazinhas, né? Vou tirando as xícarazinhas e coloco xícara sem coloca sal. de novo. Né? Mas isso eu aprendi depois de muito apanhar, né? Gente, tem que ter uma resposta. Vou tirar tudo. Então na panelinha em casa. Isso, não dá certo? Dá. Exato. Se for no restaurante, um panelão. Panelão de 10 quilos acabou de arroz, tudo. Já não dá Não certo. dá certo, tá certo. Bom, vamos lá, então vamos montar Vamos o lá? prato. Então, isso. Eu vou colocar. O prato aqui, ele tá com a cebola, o champignon e o filé, mas ele pode também usar outra guarnição, tá? Ele pode ser feito com ou uma massa, ou um arroz com alguma oleaginosa, com castanha, com o que preferir. E também pode ser usado legumes, botar ou verduras, um brócolis,
couve-flor. Certo. Enfim, aí vai brincando. A cozinha também é um lugar de diversão para o pessoal que cozinha também não profissionalmente, para desestressar e vai brincando. O meu começo também foi assim, eu cozinhava em casa para brincar, chegava em casa e misturava o que tinha na geladeira, o que sobrou do almoço, Sei. e ia mexendo. Agora é legal que as pessoas que conseguem fazer isso, né, pegar tudo que sobra, essas coisas assim, são as criativas. E fica espetacular, muita coisa fica sensacional. E isso é que é legal, porque a partir da tua criatividade é que também tu vai aprendendo a fazer novas coisas. O que eu sei, muita gente me pergunta, pô, me passa uma receita de algum prato, eu passo, faça uma vez, vai dar certo, deu certo, depois muda, troca alguma coisa, entendeu? Faz, por exemplo, o meu cunhado cozinha bem, que foi ele que me ensinou a fazer uma paella. Ele me passou a receita da paella dele, eu aprendi a fazer 10 vezes. Depois que eu aprendi, eu já troquei alguma coisa, já fiz alguma coisa diferente. E esse teu cunhado ainda gosta de ir pra cozinha, mas Gosto. nada de... Eu sinto falta quando ele... Faz tempo que ele não dá uma deixa de me tirar da cozinha, porque geralmente eu cozinho pra ele, mas agora... quem tem que cozinhar é ele pra mim. Verdade. Um abraço pro Ernesto, grande cozinheiro. Que legal, hein? Olha ali. Aí é aquela coisa que eu sempre falo aqui, né? Como fazer diferença, o detalhe, né? Detalhe. E as decorações de prato não se aprende. Vai fazendo, vai inventando. Vou colocar aqui de ladinho. Aqui. É aquela coisa, ou gosta ou não gosta. Tá servido o nosso filé mignon. Gente, lindo! Com champignon. Aí eu vou servir um pedaço. Posso servir? Por favor, pode. Eu prefiro. Então deixa eu pegar aqui. Um pedaço de filé. Quero lembrar vocês que vai pro site tvbe.com.br. A gente vai colocar lá no site essa receita. Quer um pouco mais de molho, Rino? Tá ótimo. Tá bom? Tá bom. Vou experimentar assim, porque eu tô com um pouco de medo de ter molho. Ah, tô brincando. De tal o quê? Tô brincando, tô com um pouco de medo. Ai, hein? Não, ele falou pra mim, mas se não fica bom, é difícil não ficar bom, hein? Difícil. Menino, vamos lá. Enquanto eu experimento, faz assim, ó. Passa os teus contatos pro pessoal que tá em casa. Passo. Por e-mail é arlindosandri@gmail.com ou chefarlindosandri@gmail.com. Pelo Facebook, a página particular é Arlindo Sandri Júnior ou Arlindo Sandri Júnior personal chef. E por telefone é o 47 9977 2010. É só entrar em contato, eventos em geral, casamentos, formaturas. Agora, final de ano, chega muito confraternização de empresas de final de ano. As aulas e os cursos que a gente dá é no mínimo de 4 pessoas e máximo 8. E tem 2 vertentes, eu sigo 2 linhas. Uma para quem não sabe cozinhar, quero aprender a fazer arroz, bife e batata frita. Ou então eu quero fazer uma cozinha mexicana, cozinha japonesa, sushi. A gente faz. Vou dar um exemplo, né? Agora Por que favor. você falou do personal chef. Certo. Por exemplo, se junta lá em casa umas amigas, 4, mínimo 4, Pra né? curso. Pra curso. Certo. Aí quer fazer o curso em casa mesmo, de alguma delas, você vai até... Ainda tá sendo assim. Você fecha, vai ser lá na minha casa. Eu vou lá e a gente dá o curso lá. Eu tô pretendendo abrir um espaço aqui em Itajaí. Ou em Balneário, que eu sou de Balneário. Mas ainda não está tendo essa possibilidade. Então agora está sendo na casa do cliente. De 4 a 8 pessoas a gente vai lá e dá o curso. Ou para iniciante ou para uma cozinha específica. Qualquer cozinha específica. Por exemplo, porque agora a moda é japonesa. Né? Todo mundo quer aprender a fazer. E olha, fácil aprender. Não, vocês dizem que é fácil, mas realmente eu já fiz o sushi, gente. Sushi é fácil. Achar o detalhe do arroz. Eu tô sempre no arroz, né? Mas o ponto. O sushi, hoje em dia tem vários pontinhos assim para se fazer sushi, mas o ponto principal é o ponto do arroz. Fez o ponto do arroz, depois vai inventando. Acertar também o sabor dele, tem que ter, né? Tem. Porque tem umas coisas que a gente mistura, não é só cozinhar o arroz lá e tá. Tem alguns temperos, alguns líquidos japoneses que dá diferença de sabor. Né? Dá. E eu já fiz e...
E a parte de congelados eu tô fazendo tá bom, banana. hein, Tá bom? Ficou bom? Nossa! E você tem toda a razão, é bom a gente dizer isso. Não coloca sal no molho, não. Não. Porque Ele já é forte. exagera. A mostarda Dijon já é um pouquinho apimentada, senão passa do ponto. E aí não vai ficar legal. Ficou bom? Simples de fazer e muito bom. Pois muito é, mesmo. que bom. Se eu quisesse acompanhamento, um arrozinho, uma salada? Perfeito. Show. Não tem problema nenhum. O creme de leite, né, a nata, ela é menos gordurosa também, então caloria no prato, a não ser que o pessoal não coma, entendeu? Não coma gordura, não coma, mas senão o prato leva também. Tá certo. Tá bom? Arlindo, querido, quero agradecer, viu? Deus. Muitíssimo obrigada. Gostei de te conhecer, viu? Cozinha, é bom, né, quando a gente acha as pessoas que cozinham assim, tranquilamente, porque eu acho que cozinha é isso. Tem que se divertir. Né? A gente Sim. não pode ir tenso pra cozinhar, tem que gostar. E eu acho que, eu acho que as pessoas que fazem gastronomia, justamente, ou vão fazer uma segunda opção, tipo, eu fiz tal curso e agora eu acho que, né? E muita gente Porque passa gosta por mesmo. mim e fala, pô, como eu gostaria de fazer gastronomia. Faça. É muito legal. Aprende muita coisa lá no curso da Univale. A gente aprende muita técnica e depois a gente vai mudando, vai tendo a criatividade. Mas o principal a gente tá na cabeça, não tem? Maravilha. Obrigada, Tá bom? Obrigado pra ti. Mais uma vez o teu telefone. 47 9977 2010 ou pelo Facebook Arlindo Sandri Júnior, personal chefe, ou pelo e-mail arlindosandri@gmail.com ou chefe@arlindosandri@gmail.com. Ok. Obrigado. Vamos embora. Hoje eu tô só começando a semana, amanhã a gente se encontra ao vivo aqui pela TV Brasil Esperança. Um enorme beijo pra você, obrigada pela sua audiência. Tchau. Tranquilo. Show. Obrigado.